Oi, boa noite, me chamo Lídia Guedes, eu faço parte do campus do Benfica e nossa equipe ficou com o tema de interleucina 6. Bom, de forma breve e introdutória, eu vou falar aqui o que é essa interleucina 6. Bom, de fato, ela é uma citocina, assim como as outras citocinas que a gente já vem estudando. Então, ela é uma mediadora do nosso sistema imune. Ela pode ser diferenciada em dois tipos. Ela pode ser uma citocina pró-inflamatória e ela pode ser uma citocina anti-inflamatória. Então, ela tem o poder de ação de inflamar certo tecido, ou ela também tem o poder de inibir certas reações no nosso sistema imune. Até porque a gente precisa de um certo tipo de inibição para que não ocorra tanta inflamação no nosso sistema. Essa interleucina, ela também pode ser encontrada em células e em alguns tipos de tecido. Em células, a gente pode encontrar ela nas células T, ou seja, nos linfócitos T, e a gente também pode encontrar nos macrófagos e nos tecidos, como eu já tinha falado, a gente pode encontrar ela no tecido adiposo e no tecido muscular. Por isso que a interleucina 6 ela é importante no processo de quando uma pessoa ela engorda ou de quando uma pessoa emagrece, porque, como eu falei, ela está presente nesses tecidos adiposos. Então, na expansão desses tecidos adiposos, ocorre uma inflamação. Então, a gente tem a liberação dessas interleucinas 6. Então, ela também não está só em questão de doença em si, mas ela também está em outros processos bioquímicos do nosso corpo, assim como no processo de emagrecimento e no processo de que a pessoa ela tem um sobrepeso maior. Agora falando um pouco sobre as funções da interleucina 6. A IL-6 vai ser uma citocina que vai ter diversas funções do sistema imunológico e vai atuar em diferentes processos inflamatórios pelo corpo humano. Essa interleucina, ela tem um processo de sinalização que vai regular a comunicação entre as células do sistema imunológico e as células do nosso organismo. Agora falando um pouco sobre as principais funções dessa citocina. A regulação dessa resposta imunológica é uma das principais, porque a interleucina 6 vai desempenhar um papel importante na ativação das células do sistema imunológico, que são os linfócitos B e T, e durante a resposta imunológica das infecções. Ela também vai estar preocupada com a regulação de diferenciação e no controle das células imunológicas. A resposta inflamatória também é uma das principais funções. É que a IL-6 é produzida em resposta às lesões e infecções do processo inflamatório. Ela vai ajudar a orquestrar a resposta inflamatória, promovendo uma mobilização das células do sistema imunológico para o local de infecção ou inflamação. A regulação metabólica também é uma das principais funções e é quando a IL-6 desempenha um papel na regulação do metabolismo, que vai incluir a regulação dos níveis de glicose no sangue e a resposta à insulina. Também tem a regulação da temperatura do corpo. A IL-6 vai ser uma citocina que pode causar febre quando está lutando contra uma infecção. E ela vai atuar no hipotálamo, uma parte do cérebro que vai ser responsável pelo controle da temperatura corporal. Além disso, a IL-6 também pode ter uma função hepática, onde ela vai estimular o fígado a produzir uma proteína, como a proteína C reativa, o PCR, que vai aumentar durante inflamações agudas. E também o reparo tecidual, que no caso a IL-6 vai estar envolvida na promoção do reparo tecidual e na cicatrização das feridas. Boa noite, meu nome é Raíssa e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o receptor da interleucina 6. Vão existir dois tipos de receptores da interleucina 6, o IL-6R clássico e o ILR6 solúvel. O ILR6 clássico, ele é uma proteína que está presente nas membranas e de algumas células específicas, como os hepatócitos, os linfócitos T e os leucócitos. Eles estão ali para poder encontrar e ativar a interleucina 6. Eles estão ali na membrana
para poder, quando uma interleucina 6 estiver no organismo caminhando, eles acharem e se encontrarem e se conectarem, né, para fazer a ativação. Já o receptor IL6R solúvel, ele já vai estar presente de forma direta na corrente sanguínea, e ele pode se ligar também ao IL6, a interleucina 6, ativando as suas ações biológicas nas células que não apresentam o IL6R clássico. E de membrana, que é o clássico, né? A ligação do seu receptor, essa ativação do receptor, vai desencadear várias ações imunológicas e inflamatórias, principalmente no organismo. Porque a interleucina 6, ela é uma interleucina que ela é pró-inflamatória. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o papel da interleucina 6 relacionado à Covid-19. Bom, dados de algumas pesquisas, né, sugerem que a via da interleucina 6 ela vai desempenhar um papel muito importante na resposta inflamatória exagerada nos pacientes que apresentam Covid-19. Né? Então, estudos recentes eles mostraram que um grupo de pacientes com casos graves da doença apresentaram uma síndrome de tempestade de citocinas, né? Que é a produção exagerada dessas citocinas no organismo, que também é conhecida como hipercitocenemia, né? Dando uma resposta hiperinflamatória, né? Que é responsável pela grave função orgânica observada. Esses estudos, gente, também indicaram que a via da interleucina 6 ela pode desempenhar um papel muito importante nessa resposta inflamatória exagerada, né, desses pacientes com Covid-19. Nesse estudo, que foi feito com um grupo de 21 pacientes com Covid, 75% deles tiveram febre reduzida rapidamente, né? Reduziram então a necessidade do oxigênio suplementar, poucos dias após, né, o recebimento do anticorpo receptor dessa interleucina 6. Então, nesses resultados, com esses resultados, né, a China atualizou as diretrizes de tratamento do Covid-19 e, além disso, também aproveitou o uso do inibidor de interleucina 6 para tratar pacientes que apresentavam uma manifestação da doença em estado muito grave e crítico. Também outras diversas pesquisas nos têm mostrado que a prática de atividades físicas regulares pode nos proteger também de possíveis consequências, né, da contaminação do Covid. Em outro artigo foi mostrado, foi falado a respeito da interleucina 6, do papel, do papel da interleucina 6 na mediação dos efeitos anti-inflamatórios do exercício, né? Nesse artigo foi verificado que o fator de necrose tumoral, o TNF, ele é modelo de citocina pró-inflamação crônica, que predomina em pessoas sedentárias, né? E é produzido principalmente pelo tecido adiposo. Então, a interleucina 6, ela vai ser para a gente a principal miocina produzida pelo músculo esquelético em atividade física e tendo assim um efeito lipolítico e pró-inflamatório agudo, né? Então, essa interleucina 6, gente, ela aumenta no exercício físico, finalizando assim, né, nesse sentido, a inflamação aguda. Mas se de um lado ela reduz a inflamação aguda, por outro lado, gente, ela vai levar ao aumento de outras interleucinas, como, por exemplo, a interleucina 1RA e também a interleucina 10, que essas duas interleucinas apresentam um efeito anti-inflamatório crônico. Então, vamos pensar o seguinte, o exercício suave, ele aumenta a interleucina 6, mas, por outro lado, a sua produção, ela tem que ser diretamente proporcional à intensidade do exercício, à duração. E também, gente, vai ser diretamente proporcional em relação à massa muscular envolvida, né? Nesse sentido, a gente pode concluir que os músculos esqueléticos eles vão funcionar como órgãos endócrinos, né? Por que endócrinos? Porque eles vão passar a produzir substâncias que no pós-exercício vão ajudar a diminuir esse estado inflamatório basal do organismo, né? Então, assim, dessa maneira, a gente pode concluir que a atividade muscular
ela parece diminuir a probabilidade, né, do surgimento de doenças cardiovasculares, doenças como, por exemplo, o diabetes do tipo 2, câncer de colo, câncer de mama, enfim, ele vai agir em algumas doenças. Então, gente, essas pesquisas, elas nos mostram, né, o porquê da importância desses exercícios físicos, o porquê que esses exercícios têm sido tão defendidos no sentido de prevenção dos efeitos colaterais da SARS-CoV-2, né? Por quê? Porque eles vão promover a liberação de interleucinas 10 e também da interleucina 1RA, que combatem, gente, essas duas interleucinas, elas vão combater esses processos inflamatórios. Então, com base nessas pesquisas, a gente pode concluir o seguinte, né, que pessoas que praticam exercício, e vale ressaltar que não basta apenas praticar o exercício, tem que ser principalmente exercício de alta intensidade, para que seja liberada uma quantidade bem maior dessas miocinas, né, que vão combater esse processo de inflamação, né, que vão evitar dessa forma os efeitos negativos e inflamatórios. A falta de interleucina 6 no organismo, ela pode estar relacionada a várias condições médicas, uma vez que ela desempenha um papel muito importante no sistema imunológico e na regulação da inflamação. Aqui eu listei algumas doenças que podem estar relacionadas com a deficiência dessa interleucina e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Na síndrome de hiper-IgM, é uma doença genética rara que afeta o sistema imunológico, podendo levar a infecções frequentes. Na artrite reumatoide, ela é uma doença inflamatória crônica que afeta muitas articulações, incluindo as articulações das mãos e dos pés. Nesse caso, o sistema imunológico do corpo, ele ataca os seus próprios tecidos, incluindo as articulações. E em alguns casos graves, ele ataca até os órgãos internos. Também temos as doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, que é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ele ataca seus próprios tecidos, podendo afetar as articulações, a pele, os rins, as células sanguíneas e o coração. No caso do lúpus, ele chega a ser até parecido com o artrite reumatoide, onde a gente tem uma doença que afeta, né, o sistema imunológico afeta os tecidos do próprio corpo. Nas doenças inflamatórias intestinais, a gente tem o exemplo da doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória e crônica, que pode afetar o revestimento do trato digestivo, podendo causar complicações com risco de vida. E também a colite ulcerosa, que é uma doença intestinal inflamatória e crônica, que pode provocar inflamação no trato digestivo. Normalmente, ela ocorre apenas na mucosa interna do intestino grosso e do reto. Aqui é uma pequena demonstração das doenças que eu acabei de explicar um pouquinho, e é importante ressaltar que a deficiência da interleucina 6 ela é rara, e outras causas também podem estar envolvidas nessas condições que eu acabei de mencionar. O tratamento de uma deficiência da interleucina 6, ela pode envolver terapias de reposição ou tratamento das condições subjacentes. É sempre importante a gente consultar um médico para avaliar e tratar qualquer preocupação de saúde que pode estar relacionada a essas doenças. É isso e muito obrigada pela